Eu separei aqui algumas orientações para a celebração da palavra presidida por um diácono. Eu vou usar aqui alguns materiais, claro, o próprio missal, para a gente poder ter uma noção, pelo menos, da ordem dos processos em que cada parte da celebração acontece e, lógico, a instrução geral do missal romano. Eu peguei esse livro aqui, Celebrar a Palavra, do padre Fernandino Mancilio. Eu não sei se todo mundo conhece. É lógico que esse aqui não é um material oficial da igreja, mas tem boas orientações aqui. Também as diretrizes para o diaconato permanente na igreja, porque aqui tem algumas orientações bem superficiais litúrgicas, mas tem esse documento, o 108 da CNBB, Ministério e Celebração da Palavra. Para mim é um dos mais interessantes, bem fácil da gente entender e até conseguir adaptar algumas questões para as comunidades. A gente tem que levar em consideração também como cada comunidade celebra. Aqui, para a nossa Diocese de Divinópolis, a gente tem o Diretório Geral para os Sacramentos, é o documento número 3, e ele fala também sobre a celebração da palavra e como nós devemos proceder em cada uma das diversas situações. Mas aqui nós vamos falar do rito presidido pelo diácono e algumas orientações que podem nos ajudar a pensar um pouco mais sobre a celebração. Eu separei em algumas partes, vou tentar ser o mais objetivo possível e se tiver alguma dúvida ou alguma questão a ser acrescentada depois, vocês acrescentam comentando. Bom, a primeira parte é sobre as vestes, a preparação da celebração. Nós diáconos podemos e, quando for oportuno, devemos usar o missal para nos guiar na celebração. Principalmente aquelas celebrações mais solenes, é importante que a gente use os livros litúrgicos da igreja. Inclusive, a orientação para a liturgia da palavra, para a parte da celebração em que nós chamamos de liturgia da palavra, seja lido também no lecionário e o evangeliário. O evangeliário pode ser usado pelo diácono na ausência do sacerdote ou do bispo, então não tem problema nenhum. E nós também podemos e devemos usar o missal na nossa celebração da palavra. E algumas outras questões. Sobre as vestes, a gente pode celebrar de acordo com o que cada um está acostumado, mas a orientação da igreja é o uso do amito sob a alva, né, a túnica, então primeiro o amito, depois a túnica, o símbolo, caso cada um tenha, aquela corda para poder amarrar na cintura, e a estola. A dalmática também, ela pode e deve ser usada, mas dependendo da situação, do tipo de celebração, não precisa ser usada a dalmática. A estola diaconal, ela é obrigatória em todas as celebrações. O incenso não é necessário ser usado em celebração da palavra, mas pode ser usado para incensar o evangelho. Na celebração da palavra, o diácono não incensa o altar. Então pode entrar na procissão de entrada ali, normalmente entra os acólitos que estiverem com o incenso, e o incenso só vai ser usado mesmo na incensação do evangelho. Tá? Essa parte aqui é importante, não se usa em nenhuma outra parte na celebração da palavra, só o diácono, né? O ministro extraordinário da palavra não usa incenso em nenhum momento. Depois nós temos a procissão de entrada, usa-se as velas, a cruz processional, entram os ministros extraordinários da Eucaristia, caso seja necessário, dependendo do tamanho ali da Assembleia, você pode ter necessidade de outros ministros para auxiliar na distribuição da Sagrada Comunhão, os leitores, e não é necessário ter acólitos, a não ser para a questão do incenso, nem coroinhas. Então estes dois aí não são necessários para a celebração da palavra. Faça a procissão de entrada normalmente, como em qualquer outra celebração da igreja. O diácono é o último na procissão de entrada, a posição de todos os outros é como a gente já está acostumado em qualquer celebração, seja da missa ou da palavra. O diácono faz a vênia ou a genuflexão para subir ao altar, e diante do altar ele beija o altar. Em todas as situações, o diácono vai beijar o altar e se direciona para a cadeira de onde vai presidir a celebração. Ali, se você estiver usando o missal, é bom preparar um suporte para o missal para te ajudar nisso, porque o missal ele é bastante pesado, né? Então isso facilita, já que não vai ter o auxílio de um acólito. Você pode fazer ali a antífona de entrada. Nas liturgias, né, nas celebrações, a gente tem as antífonas. Então vou usar aqui o segundo domingo da Quaresma como exemplo. Então a gente tem a antífona de entrada. Então pode-se começar com a antífona de entrada e depois passa-se para a acolhida com o sinal da cruz. E aí começa-se normalmente, né? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois você acolhe a comunidade diante das várias fórmulas
que existem algumas que são próprias também do tempo litúrgico, se for o caso, e depois nós entramos para o ato penitencial. É importante a gente observar que no ato penitencial, o diácono ele não usa abrir as mãos nem impor as mãos em nenhum momento. Então, o diácono ele sempre usa de estar com as mãos postas nesse momento do ato penitencial, já que nós não temos a autoridade de perdoar os pecados. Terminado ali, a gente diz, como de costume, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E o povo responde com o amém. Pode ser cantado, pode-se escolher a fórmula que for mais adequada para aquela celebração específica em que você estiver. Então não tem problema. Daqui, logo em seguida, se for o caso, dependendo do tempo litúrgico, canta-se o Glória ou recita-se o Glória normalmente. Aí entra a oração do dia, que é a oração da coleta. O convite é feito normalmente, oremos, e logo em seguida faça a oração da coleta antes de iniciar a liturgia da palavra. E depois nós passamos propriamente dito à liturgia da palavra, como já é costume nas nossas comunidades. Vai ter a leitura, a proclamação do salmo, o canto do salmo, e também a segunda leitura, dependendo do tempo litúrgico, e vem o evangelho. Canta-se o aleluia, normalmente, dependendo do tempo litúrgico, né? Aquele canto antes da proclamação do evangelho. Se for usar incenso, pode-se incensar o evangelho no momento oportuno. Então, o ministro, o diácono, vai começar como se faz sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, pode ser cantado também de forma solene, dependendo, lógico, também do tempo litúrgico, do momento celebrativo, do dia da semana. Proclama-se o Evangelho. Depois de proclamar o Evangelho, vem a homilia, e é fácil a pregação como é costume. Homilia tem que ser feita sempre. E aí segue-se as orientações aí da CNBB ou das comunidades onde se preside a celebração, o que for mais adequado para aquela comunidade. Não se substitui a homilia por nenhuma outra pregação ou palestra ou qualquer outra coisa. A homilia faz parte da liturgia da palavra. Se for o caso, aí voltando só para a questão da incensação do Evangelho, depois de ser feita a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo o evangelista do dia, incensa-se o lecionário ou o evangeliário, se for usado naquele dia. Pode ser usado o evangeliário sem problema nenhum. Terminada a homilia, então reza-se o credo, o creio, em qualquer uma das duas formas, todas as duas formas estão previstas no missal. Terminado o creio, faz-se também a oração da Assembleia, as preces da comunidade. Agora nós temos um momento de preparação do altar para a distribuição da comunhão. Algumas comunidades têm o costume do canto da coleta, porque se faz a coleta normalmente, né, a oferta ali da comunidade, se tiver algum tipo de oferta, algumas comunidades têm o costume de levar alimentos ou estão fazendo alguma campanha de arrecadação para outras pessoas da comunidade, então esse momento também a gente preserva. Não se faz, nesse momento, nenhuma preparação para uma adoração ou exposição do Santíssimo. Tudo é feito de forma muito natural, porque não pode parecer que é um momento de adoração ao Santíssimo. Esse é o momento de prepararmos para receber a Eucaristia. Esse canto ele tem que ser bem simples, ele não pode ser voltado também para a preparação do altar, para o pão e o vinho que vão se transformar no corpo e o sangue de Cristo. Não pode ter nenhuma conotação desse tipo, né? Tem que ser um canto de ofertório mais comum, que também sirva ali como um canto de louvor ou coisa do tipo. Algumas comunidades até fazem o canto das ofertas e depois um canto de louvor. E no momento desse canto, como for de costume aí na comunidade, prepara-se o altar, os ministros extraordinários da Eucaristia se preparam também, se for o caso, se tiver a necessidade de mais ministros, senão o diácono vai fazer tudo, preparar o altar, estender ali o corporal e quando o canto já está terminado, depois de se cantar, em silêncio, busca-se as âmbulas e colocam elas sobre o altar. Normalmente isso é feito num momento de silêncio, não precisa de sineta, não precisa de outras coisas, pode ser a vela, dependendo se tiver que buscar e o sacrário for muito longe. Algumas comunidades têm o sacrário na lateral da igreja ou coisa do tipo, como for o costume. O ideal é ser um momento de silêncio.
Colocada as âmbulas sobre o altar, pode-se destampar as âmbulas e daí se parte direto para o Pai Nosso. Nesse caso, no missal, está na página 569, o rito da comunhão, então a gente já entra no rito da comunhão normalmente. Não se faz nenhuma outra oração antes, não se diz glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nem nenhuma oração de adoração ao Santíssimo Sacramento, nenhum canto de adoração. Esse momento a gente já parte direto para o rito da comunhão, saltando-se todas as outras partes que são próprias para o presbítero, e aí dizemos, obedientes à palavra do Salvador, reformados por seu divino ensinamento, ou qualquer outra das fórmulas que estão previstas aqui, ou pode ser cantado, dependendo da comunidade, tudo sem que se altere o texto, né? Tem alguns cantos aí que alteram o texto do Pai Nosso, não é adequado, né? Aqueles que não alteram o texto do Pai Nosso são os mais adequados. E logo em seguida, aqui no missal diz, o sacerdote prossegue sozinho, de braços abertos. Não há nenhuma indicação em nenhum texto dizendo que essa oração não pode ser rezada pelo diácono. Não é costume que ela seja rezada por ministros da palavra. Para o diácono, parece que não há nenhum impedimento. Então, vai ficar de acordo com a orientação do bispo de cada lugar, de cada comunidade, né? Mas pode-se rezar aqui normalmente, só que não com os braços abertos, mas com as mãos postas, porque essa posição de braços abertos, de braços estendidos, ela é própria do sacerdote, do presbítero. Reza-se essa oração, o povo responde, depois a oração pela paz, como de costume também, faz-se a invocação da paz, convidando a comunidade, e pode-se ter os cumprimentos da paz também, como é costume da comunidade. Se não for o caso, a gente não faz a parte do cordeiro, então salta-se já de imediato para a apresentação. Então disse aqui, felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou quem come minha carne, bebe meu sangue, aí tem algumas das fórmulas para a resposta do povo, né? Então, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. A comunidade responde. Nós não fazemos essa parte, né? O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Isso aqui é para o sacerdote, nem o sangue de Cristo. Também não se faz nenhuma outra oração logo em seguida, tá? Isso aqui vai direto, então, para distribuir a comunhão. O próprio diácono comunga. Ele tira a partícula da âmbula e comunga e depois distribui a comunhão para os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, se for o caso, ou então ele já vai direto distribuir a comunhão para a comunidade. Então, o diácono, ele mesmo comunga. Pode-se ter também, nesse momento da apresentação, eis o Cordeiro de Deus, se for costume da comunidade, o diácono pode pegar a âmbula, tirar uma das hóstias e apresentar isso visivelmente para a comunidade. Não precisa ser só falado, né? Você não precisa só falar essa oração, pode-se fazer como os padres fazem nas celebrações. Esses são os passos, né? Também é importante a gente destacar aqui já para a parte final, depois de se distribuir a comunhão, faz-se um momento de silêncio, dependendo do costume da comunidade. O canto de comunhão pode ser qualquer um adequado para a liturgia daquele dia. Guardadas as espécies eucarísticas, teve aquele momento de silêncio, o diácono convida para o oremos. E aí faz-se a oração normalmente, aquela oração do dia, eu estou usando o exemplo aqui do segundo domingo da quaresma, então é a oração depois da comunhão. Quando é previsto oração sobre o povo, como o diácono pode dar a bênção, aí normalmente você vai fazer essa oração sobre o povo quando está previsto, antes da bênção final. Em alguns casos, se você achar interessante, também pode-se fazer a antífona da comunhão. Isso é logo depois, antes do oremos, você faz a antífona, depois oremos, oração depois da comunhão e a oração sobre o povo, já partindo para o momento da bênção. Então esse já vai ser o momento da bênção final, como está previsto no final desta celebração, como os ritos finais. Então logo em seguida a gente tem o rito final, que é a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e nesse momento aqui, sim, o diácono estende as mãos sobre o povo, né? Porque o diácono, ele pode dar todas as bênçãos previstas na liturgia da igreja. Então essa bênção aqui vai ser dada normalmente se tiver alguma bênção prescrita própria, né? Porque tem algumas bênçãos que são próprias do tempo litúrgico, aí pode-se dar também a bênção normalmente. É assim que seria feito o rito da celebração da palavra presidida pelo diácono. Tem algumas questões que são mais específicas, é claro que tem questões que são próprias das comunidades, mas seguindo-se esse rito funciona tanto durante a semana e também para a celebração dominical, a celebração da palavra
com distribuição da Eucaristia no domingo. Quando não há Eucaristia, espécie eucarística, para ser distribuída, a celebração, ela logo depois da homilia, reza-se o creio, faz-se as preces da comunidade, pode ter um pequeno momento de louvor e de oração da comunidade como um todo, e já se parte para, pode também ter o momento ali do Pai Nosso, do abraço da paz para essa comunidade. Terminado esse momento, já se vai para a oração final, a oração que seria depois da comunhão, mas ela é uma oração conclusiva daquele momento celebrativo da comunidade. Em alguns casos pode até se orientar sobre a questão da comunhão espiritual, da comunhão com a palavra de Deus, e já se vai para a bênção final e despede o povo também, como de costume. Essas aqui são algumas bases e alguns momentos que eu lembrei que eu acho que são importantes para nós prepararmos a celebração da palavra. Se outros tiverem coisas a acrescentar, acho que seria interessante. Se surgirem outras dúvidas, se eu errei em alguma coisa também, me corrijam aí, ou se faltou alguma informação que seja importante.